Para a mensagem desta noite, eu convido a todos os irmãos que abram suas Bíblias no texto do livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, texto apropriado para os nossos dias, porque nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, nossos planos foram frustrados, nossos orçamentos foram frustrados, nossa vida e sonhos para 2020 foram frustrados, e que possamos compreender, através do texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, e a mensagem que se segue, possamos compreender o que devemos fazer quando acontecimentos súbitos tiram os nossos planos. O que fazer neste momento? E como devemos nos preparar para acontecimentos súbitos? Mas, pastor, se acontecimento é súbito, como me preparar? Temos que estar sempre preparados, né? Como os escoteiros estão sempre alertas, né? Também fui escoteiro. Nós precisamos estar sempre preparados, sempre alertas, porque acontecimentos súbitos e inesperados podem surgir, podem aparecer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, já fala sobre isso, veja bem. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Quando caem de repente sobre eles. Nós estamos, com esse texto, nós estamos sujeitos a acontecimentos súbitos. Nós estamos sujeitos a acontecimentos que acabam mudando o rumo da nossa vida. Existem acontecimentos bons e que surgem assim de uma maneira repentina. Lá estavam, em Belém, no campo, durante as vigílias da noite, pastores, cuidando do rebanho. Esse rebanho, então, repleto ali, comendo ou já deitados por ser a noite ao lado dos pastores, tudo calmo, e de repente um acontecimento surge. Não temais, eis que trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Um acontecimento rápido e maravilhoso, assim como acontecimento na vida de Saulo. Uma luz tão grande aparece na frente dele, e ele fala: quem és tu, Senhor? Acontecimentos bons, mas também fala de um acontecimento maravilhoso que será repentino, que é a volta do Senhor Jesus, que é o momento em que ele vai chegar aqui na terra para reunir todos os seus amados e dizer aquela frase que aguardamos ansiosamente por ouvir: vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Também não queremos ouvir, mas vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado desde a fundação do mundo. Tomai posse desse reino. Mas também existem acontecimentos maus. E em todos os acontecimentos maus que vemos nas Escrituras, nós vemos a mão misericordiosa de Deus também. A vida de Jó. De repente, os filhos morrem. De repente, todo o seu valor, toda a sua fortuna desaparece. De repente, a sua saúde desaparece. De repente, aquela companheira que devia ser companheira idônea também desaparece. De uma forma sentimental, ela desaparece porque diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele manteve a sua integridade, e Deus o manteve com sua misericórdia. Acontecimentos maus, decretos profanos. Numa canetada, algumas coisas profanas tentam tirar do povo de Deus a sua adoração em conjunto. E decretos absurdos também surgem de repente. Ninguém pode orar.
Por 30 dias só podem orar para o rei. Mas Daniel continuou orando a Deus. E mesmo fazendo o que era certo, os sátrapas, vigiando Daniel, o entregaram e foi jogado na cova dos leões. Mas de repente, quando o rei Dario corre até a cova e fala, será que o teu Deus o deixou livre? Ele ouve, viva o rei para sempre. Coisas ruins, coisas terríveis acontecem, como também os 3 amigos de Daniel. Podemos ver em Atos capítulo 8, versículo 1. Depois que Estevão morre, no capítulo 7, se levanta uma perseguição contra os cristãos. E graças a esta perseguição, o evangelho cresce. Até mesmo nos atos súbitos, terríveis, Deus tem a sua misericórdia para com o povo ali apresentada. Graças a esta perseguição, ou às perseguições, o evangelho chegou a todos os lugares do mundo. Calamidades acontecem, calamidades da natureza, saúde também falta. Mas a palavra de Deus, além de mostrar que nós somos suscetíveis, nós estamos sujeitos às calamidades, às coisas que surgem de repente, a palavra de Deus nos orienta como devemos proceder antes, nos preparando para coisas súbitas, nos preparando para as calamidades súbitas. Eu peço que agora abram suas Bíblias no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. 10 a 20. Nós veremos aqui como devemos nos preparar para as coisas que surgem de repente. Temos que estar sempre preparados, sempre alertas, sempre prontos. Conforme for lendo o texto, nós vamos analisando o texto. Assim os irmãos acompanham comigo com a Bíblia nas mãos. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só Deus é a fonte da nossa força. Só Deus é a fonte do poder. Só Deus é a força que dirige o nosso ser. Não podemos jamais nos esquecer disso, não devemos nos lembrar disso apenas quando surgem as calamidades, mas nos preparando para as calamidades. Temos que lembrar que Ele é a fonte da nossa força e é o poder dele que age através desses bonecos de barro que somos nós. Paulo disse isso para que a excelência esteja dentro de vasos de barro que são frágeis. Nós somos esses vasos de barro. Desde quando temos que estar preparados? Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra ciladas, armadilhas, arapucas do diabo. Desde quando? Desde antes das batalhas. Versículo 13, veja ali. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Quais partes da armadura de Deus? Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não escolher apenas uma parte. Não escolher apenas um compromisso de todos os compromissos que a igreja tem, por exemplo. Mas revestidos de toda a parte. Conhecer todos os detalhes desta armadura. Porque senão a própria armadura pode ser contra nós. Pode nos causar males se nós não soubermos usar. Por isso temos que estar preparados com toda a armadura. Versículo 13 também repete dessa mesma forma. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não escolher só o capacete, ou escolher só a espada, ou escolher só o escudo, ou escolher só a couraça, mas usar o uniforme completo. Para quê? Versículo 11.
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele pode colocar terrenos escorregadios diante de nós para podermos andar firmes sobre esses terrenos escorregadios. Então precisamos conhecer toda a armadura. E o versículo 13 também fala sobre isso. Ele fala assim, para que possais resistir no dia mau. E até quando, diz o texto, e depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis, ou seja, a todo instante. Não é porque eu ganhei a batalha contra o diabo, ou Deus me fez ganhar, que eu vou recuar e vou descansar. Não, continuar usando, treinando, nos tornando hábeis, aptos para usar a armadura de Deus. Primeira parte da armadura, versículo 14. Estai, pois, firmes, em pé, não retroceder, não andar para trás. Quando surgem as dificuldades, não andar para trás tendo medo, mas estai, pois, firmes, cingidos, vestidos com a verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E Jesus respondeu para nós que Ele é a verdade, Ele é a vida, e não existe nada sem Ele. Deus é a própria verdade. Isaías, capítulo 11, versículo 5. Isaías, capítulo 11, versículo 5. Isaías 11, versículo 5. Diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade dos cintos dos seus rins. A verdade e a justiça. Para lá com a sabedoria humana. A sabedoria humana só nos envergonha. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 16. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Que tipo de justiça e que tipo de sabedoria nos destruiria? A humana. Pura e simplesmente a humana. Nós não devemos ter totalmente confiança na nossa sabedoria e no nosso senso de justiça, porque são falhos, são humanos, porque nós somos falhos humanos. Ou humanos falhos. Tenha a verdade guardada no seu coração. A verdade é Cristo. Conheça a verdade. Saiba usar a verdade. Esta verdade cinge o nosso peito. É a nossa couraça. É a nossa proteção de todos os lugares mais vitais da nossa vida. O nosso coração está ali. A nossa emoção. Lugar onde as emoções nascem. Continua o versículo 14, vestindo a couraça da justiça, colocando a justiça divina na nossa mente, não a nossa. Isaías 59, Isaías 59. Profeta Isaías, capítulo 59, versículos 15 a 17. Isaías 59, 15 a 17. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse o intercessor. Maravilhou-se não no sentido de ficar feliz, mas ficou espantado pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se, agora Deus olha e fala, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. O próprio Deus é a nossa justiça. Não buscar a nossa justiça, que são trapos de imundícia, que não passam de abominações. Efésios continua falando ainda. Ele diz no versículo de número 15,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu quero destacar a expressão paz. Muitos acabam pregando o evangelho de guerra, porque não conhecem a paz que o evangelho traz. Por isso que oferecem para o povo, Jesus disse isso, só para fazer movimentos populares. Mas não conhecem e não sabem, não experimentaram que Jesus veio para que conhecêssemos o evangelho que nos traz paz, segurança e não revolta. Não ter uma guerra santa. Continuou sendo pecado. E o Papa Urbano, lá na Baixa Idade Média, no século XIII, convoca os cavaleiros, convoca as cruzadas para fazer uma guerra santa. Mas o evangelho não é de guerra, o evangelho é de paz. O evangelho é para trazer refrigério dentro da alma. Nós não devemos usar o evangelho de Cristo para provocar problemas dentro do lar, problemas dentro da escola, problemas dentro da cidade, problemas dentro do trabalho, porque o evangelho que temos que apresentar e calçar bem os nossos pés, nos preparar, são belos os pés dos que anunciam coisas boas, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas aqui fala do evangelho da paz, aquilo que nos liga novamente ao Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação e somos agora embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio, não provocasse guerras. O evangelho da paz, da tranquilidade da alma. Cristo morreu e ressuscitou, por isso Ele é o nosso Deus. E foi por mim que Ele fez isso. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar, não desviar, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Apagar. Os escudos eram feitos de madeira, alguns cobertos de pele, e eles molhavam para que os dardos fincassem ali e se apagassem. Não os escudos de metal, quando a flecha batia e ricocheteava e batia no seu companheiro, o fogo amigo, como falam no exército, alguém atirou e acabou pegando num amigo, mas não, ele fala de fincar, de ficar, de apagar o fogo do diabo no nosso escudo da fé. A nossa fé tem que absorver e apagar as investidas do maligno, não desviar para outro, apagar. Salmo 91. Vamos antes, Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Ele é o doador da fé. Ele que nos auxilia, aumentando a nossa compreensão de fé. Ele que aumenta o nosso conhecimento dele mesmo para que possamos trabalhar na nossa esperança. A nossa fé cresce pelo nosso esforço em conhecer a palavra de Deus, pelo nosso esforço em orar, pelo nosso esforço em estar em comunhão com os santos. Salmo 91, versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavê não é doce, é também delicioso por sinal. Mas pavês era aquele escudo do tamanho do soldado, onde ele poderia cobrir o seu corpo todo, onde ele escondia todo o seu corpo e era largo, para as batalhas onde ele podia se esconder e preparar a sua flecha para atirar e voltar a cobrir o seu corpo todo, para não ricochetear os outros, para cobrir a si e alguém que estava do seu lado ferido. E o escudo era menor, que protegia apenas o tronco.
Quando Deus fala no Salmo 91 que ele é pavês e escudo, e Deus fala através de Paulo lá no Efésios 6,16, ele está usando esse escudo, mas no sentido de pavês e escudo. Eu tenho os dois. Eu protejo o meu corpo inteiro e protejo o meu coração. Eu tenho duas proteções divinas. Tenho duas proteções divinas. Deus protege o meu físico, minha mente, protege meu coração, protege meus órgãos vitais. Deus protege a minha alma. Mas temos que saber embraçar sempre a fé, fazer com que a fé cresça. Se o soldado não souber usar o escudo cairá sobre ele. Se o soldado não souber usar o pavês, que é grande, cairá sobre ele. Mas temos que saber usar a fé, alimentar a fé, engrossar os nossos braços para segurar o escudo, conhecer mais sobre Deus. Fala também no versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação. Isaías 59, nós lemos, no versículo 17, Isaías 59, 17, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Alimentar a nossa mente com os textos bíblicos, tornar a nossa mente, a nossa memória, alimentar a nossa consciência com a palavra de Deus, não permitir que os problemas do dia tire de nós os textos bíblicos, defender a nossa mente, é a nossa mente que comanda o nosso coração. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. É o momento em que está guerreando a nossa consciência, o nosso conhecimento, o nosso intelecto para com Deus, contra as nossas emoções que estão abaladas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sei o porquê eu estou prestando culto. Eu sei porque eu digo aleluia, eu sei porque eu digo misericórdia, eu sei porque digo glória a Deus. Eu tenho que ter essa certeza absoluta, estou no culto por causa das misericórdias, não para ganhar misericórdias. Eu sirvo a Deus por causa das misericórdias, não para alcançar misericórdias. Eu sirvo a Deus e pratico boas obras por gratidão e não para comprar a salvação, aumentar o poder do capacete da nossa mente. Eu tenho uma memória fraca, pastor. Leia mais, coloque no bolso, já falei no outro vídeo. Escreva um texto, ponha no bolso e todo dia fique lendo. E não se preocupe, no momento exato o Espírito Santo vai fazer você lembrar do texto. Não existe a desculpa, minha memória é fraca. A minha também esquece, mas na hora que é necessário, Deus ilumina. Essa é a função do Espírito Santo, nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Está lá em João capítulo 10, quando fala da função do Espírito Santo. Fala também no capítulo 16, capítulo 15, enfim. João mostra que o Espírito Santo nos faz reconhecer a palavra do Senhor. Efésios 6,17 fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não existem muitos comentários porque é muito simples, mas apenas um comentário eu quero fazer. Se nós não soubermos usar a espada, a própria espada pode nos ferir. Sim, o diabo quis fazer isso com o Senhor Jesus. Está escrito a teu respeito. Ele teve a ousadia de citar as Escrituras com uma interpretação errada para Jesus, o autor da Bíblia, Pai, Filho, Espírito Santo, o inspirador das Escrituras. Ele sabe usar a Bíblia contra nós. Muitas bobagens podem ser pregadas usando versículos bíblicos fora do contexto. Nós já vimos isso sobre maldição hereditária há poucos vídeos atrás.
Se eu tirar um pedaço da verdade e transformar esse pedaço da verdade na verdade inteira, isso se chama heresia. Todos os textos estão escritos com contexto anterior e contexto posterior. Ou seja, com versículos antes e versículos depois. Nós temos que aprender a usar a espada do Espírito. Temos que saber usar a Bíblia, senão o diabo usará a própria Bíblia contra nós. Como tem feito desde o início dos tempos, contrariar a palavra de Deus. É certo que não morrereis. A primeira atitude da serpente foi dizer que Deus era mentiroso. É fazer a voz de Deus mentirosa. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para que o diabo não use a palavra de Deus contra nós. E por fim, versículos 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, não é entrar em transe, falando estranho, eu falei Gênesis 1:1 em hebraico, mas é falares que não é isso orar no Espírito. Como Romanos 8:26 fala, que quando nós não sabemos orar, o Espírito sobremaneira pega a nossa oração com gemidos inexprimíveis, versículo 27 de Romanos 8, e apresenta ao próprio Deus, porque foi Deus Pai quem mandou o Espírito Santo interceder por nós. Está dizendo aqui com toda oração em súplica, orando em todo tempo no Espírito, sabendo que o Espírito Santo completa a nossa oração. E para isso, e para continuar usando a armadura, e para continuar fazendo oração, vigiando com toda perseverança. Só existe perseverança se existem obstáculos. Nós podemos passar pelos obstáculos e aí criamos esperança, experiência. Mas vigiando, estando bem com os olhos abertos para tudo que acontece ao nosso redor, porque um acontecimento súbito pode acontecer, mas já estaremos preparados para eles. Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os membros da igreja. Quando entramos para o corpo de Cristo, nós somos responsáveis também pelo crescimento dos nossos irmãos em oração, em conselhos, ouvindo seus conselhos, nos edificando mutuamente, como diz Colossenses capítulo 3. E também pela liderança, Efésios 6:19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar como me cumpre fazê-lo. O texto está nos ensinando a orar pela liderança, para que quando a liderança da igreja abrir a boca para falar, seja do evangelho da paz, sejam palavras bonitas, e não abrir a boca para falar mal da liderança. Não estudou direito. Nós oramos por ele. Nós rogamos a Deus para que essa parte do corpo de Cristo faça corretamente o seu serviço. Não gosto da pregação de fulano e tal. Que termos de comparação nós temos? Você prega melhor que ele? Venha ao púlpito. Não, o texto está dizendo que faz parte da armadura de Deus e que vem antes das calamidades interceder para que os nossos líderes, quando abrirem a boca, não nos envergonhem e nem envergonhem o Evangelho. Orar para que, ao nos representarem em púlpito, na escola dominical, em vídeos, ou seja, onde for, nos representem verdadeiramente. Não como estão fazendo por aí, usando o nome, eu sou cristão, mas é um mentiroso deslavado. Não é cristão, porque o cristão não mente. O cristão não mente e quando erra pede perdão. Temos que olhar porque as calamidades podem surgir e a armadura de Deus nós temos que usar sempre e toda.
O lado bom de tudo isto é que cada um de nós tem aquele que construiu a armadura e cada parte da armadura. Nós somos morada do Espírito. E o Espírito Santo nos ensina a usar a armadura. Ele nos ensina como ajustar o capacete, a couraça, as sandálias, o escudo, como usar a espada que ele mesmo pesou e fez do tamanho exato e sabe como usar para não nos ferirmos. E é isso que temos que fazer, queridos. Orar, pedir que ele segure nas nossas mãos no momento em que seguramos a espada. Que ele segure no nosso coração quando colocarmos a couraça da justiça. Que ele segure a nossa mente para usarmos o capacete da salvação. Que estejamos sempre nas mãos dele. O lado bom é isto. Ele não nos abandona. Ele nos levanta no meio da batalha, fortalece a nossa vida e caminhamos para ele. Nós carregamos o nome dele. Nós vivemos para ele, nós pregamos para ele, nós cantamos para ele e nós falamos dele. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos, os reajustes da armadura. Hino 153, e no 153, amparo divino, com tua mão segura bem a minha. Pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Além dele ajustar toda a armadura dentro de nós, ele que vai à frente do pavê, do escudo que pega o nosso corpo inteiro. Ele que vai à frente do pavê que está à frente do escudo. Ao contrário dos generais que só se assentam nas mesas para discutir estratégias, o nosso rei, o nosso general é o primeiro no campo de batalha. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Ele é a luz. Ele é que nos protege. Conheçamos melhor o nosso Deus, que é a fonte de toda alegria. E cantemos agora, para a glória do Senhor, o hino 153, com tua mão segura bem a minha.